it's been going for the... Slowly. Yeah. Bom dia, eu vou tentar traduzir o que ele está falando. Ele se apresentou, o nome dele é Nigel, é guarda-vidas australiano. Na Austrália, o salvamento é um esporte com grande aceitação. E ele vai tentar explicar mais ou menos como é que é o salvamento como esporte, como competição na Austrália. Australian surf lifesaving has been going since the turn of the century. O salvamento na Austrália como esporte começou desde o início do século, mais ou menos no início do século. It was in 1915 when the first Australian Championship was held in Sydney. O primeiro campeonato foi em Sydney em 1915. Since then, surf lifesaving has evolved into a national competition, annual competition, which is regarded as one of the biggest amateur sporting events in Australia, if not the world. Yeah, it's regarded possibly as second to the Olympics for the participation. O salvamento desde 1915 vem evoluindo muito. Eles têm um circuito anual e se tornou muito praticado, é muito popular, é o esporte mais popular da Austrália e faz parte do circuito internacional no mundo inteiro, ele é muito aceito. O esporte na Austrália, como salvamento, competições que abrangem 6.000 atletas. Não existe evento no mundo inteiro esportivo a não ser a parte de salvamento, de exibição, esporte de exibição. Na Austrália, nas Olimpíadas de Sydney, será o salvamento aquático, ou seja, essas provas que a gente vai realizar no sábado e domingo agora serão o esporte de exibição. Então, portanto, a gente tem uma responsabilidade muito grande de formar uma equipe brasileira que possa representar o nosso país nas Olimpíadas do ano 2000. All the events you've seen are related to rescue techniques, different craft, rescue craft that are used in Australian surf lifesaving volunteer movement. Sobrado no fundo ali, não vai estar para cima também? A cabeça sobrada foi fora. Acabou de ver. O curso de salvamento aqui no Rio de Janeiro, quantos militares foram formados? Até Brasília, a gente pode verificar aí que, apesar de não ter oceano, enviou um representante aqui para... Passe aí porque o vídeo foi feito amadoristicamente, tá? Por mim mesmo. Esses óculos, 6 foram em Cantos de Pedra e 5 foram no local chamado de Roncador, que é o local onde dá mais fotos aqui no litoral do Rio de Janeiro. É um local de pedra, onde os pescadores ficam pescando banhistas e acontece de, quando dá onda, bater e estragar o pessoal para dentro do mar. E nós vamos até mostrar lá o Roncador e o pessoal não respeita. Existem placas de sinalização e o pessoal não costuma respeitar. Inclusive, até retirando essas placas, vai fazer fogueira
para aquecer durante a noite o pessoal usa para pescaria e durante o dia também. E esse ano agora, né, só para a nível de ilustração, em janeiro nós tivemos 166 salvamentos. Desses 166, 21 foram no postão. Em fevereiro nós tivemos 404 salvamentos, sendo que desses 404, 41 foram em postões. Em março, 126. Dos 126, 35 foram no postão. Em abril tivemos 35, 107 foram realizados no postão. E esse ano mesmo nós já tivemos na nossa orla, na Barra da Tijuca, nós tivemos 14 órgãos, sendo que 4 deles foram no roncador. Quer dizer, um número muito grande de órgãos, né, em relação ao número de salvamentos que ocorreram esse ano de 97. E aí nós estamos vendo agora, ali, livre de qualquer dificuldade também de subir ali no limo, né, quando molha, aquilo ali é muito escorregadinho mesmo. E mais na frente a gente vai mostrar lá onde é o roncador, e esse local onde ocorrem muitos óbitos. Bom, isso aí é o roncador. A gente vai ver, mais uma vez, de lembrar aí a presença do pessoal de outros estados aí. Muito obrigado. Só complementando as informações passadas aqui agora, com relação a esse problema das placas de madeira, que nós colocamos a placa avisando do perigo e os pescadores, além de não atenderem as placas, ainda as utilizam para assar os peixes. Nós vamos... Primeiro, o senhor Tito Coelho vai fazer a apresentação dele e nós vamos aproveitar esse intervalo do Distrito de Brasília para abrir para perguntas, para a gente poder responder coisas. Eu só pediria uma coisa a todos, que as perguntas devem... Nos aqui em casa. E nós usamos elementos aprobados por la Asociación de Salud de la Ciudad. Nadie va a mostrar ahora posteriormente qué es. Bueno, este es Sunblock, que es cualquier producto químico, pero nos enforzamos a la gente a usar Sunblock. Otra cosa importante que nosotros estuvimos hablando en este bronze medalla es la señalización de las playas. La bandera es una manera excelente de mantener la señalización de la playa, porque usted las puede cambiar como quiera. El mar no es fijo, las condiciones del mar se mueven, usted tiene que tener movilidad, las torres, todo el equipo de salvataje se mueve, tienen que movilizarse a todas las condiciones del mar. La estructura de educación. En Australia, nosotros tenemos un programa que ahora comienza desde los 3 años de edad. Estoy seguro que nadie... El elemento central del Estado, el Queensland Salvage Saving, es lo que ellos consiguen para operar. El club recibe de ese dinero solo 70%. Y como club, tenemos que buscar patrocinadores. Ahí recibimos 20% más. Y 10% es de las actividades nosotros llamamos de donaciones de personas particulares que nos dan dinero porque ellos pueden deducir de impuestos también. Y el salvavidas, si es un competidor, él recibe del club 70% de apoyo y 30% son sus patrocinadores personales. Ahora ustedes van a comprender qué importante es para nosotros. Nosso tema a ser abordado aqui é um tema que vem de encontro à maioria do anseio que as pessoas estão colocando aqui, que seria em cima da prevenção. Já foi falado aqui com relação à experiência em outros estados e a experiência do nosso estado em particular com relação, basicamente, ao banhista. O que nós queremos apresentar é que, apesar do número de socorros aqui apresentados pelo Corpo de Bombeiros, e tirando aqui o exemplo do pessoal lá do Rio Grande do Sul, por exemplo,
já há uma conscientização muito grande a nível das pessoas, aqui no Rio de Janeiro e em outros estados, eu tenho certeza, passam pelo mesmo problema que o Rio de Janeiro. A gente realmente tem muita dificuldade com relação... Passando aqui um sumário a respeito do que vai ser falado, nós vamos conversar a respeito das causas do aumento do fluxo de banhistas, que é o que atualmente... A tendência futura para a preservação do afogamento, sem contanto descuidarmos do adestramento do profissional de salvamento. Então, o que acontece? Não adianta nós só pensarmos em melhorar o nível de adestramento do homem. Não adianta nós só pensarmos em fazer o salvamento. Nós temos que, é uma tendência nossa, batalharmos cada vez mais para que a população seja uma população consciente, que ela saiba realmente o local apropriado para ela tomar banho, que ela até receba com maior, digamos, urbanidade a orientação do guarda-vida. Hoje em dia é comum isso, o guarda-vida às vezes se acerca da pessoa para dar uma orientação e é mal recebido. Então isso aí é uma coisa que tem que partir realmente de uma conscientização macro, não só a nível dos nossos homens, que os nossos homens muitas das vezes não têm, digamos assim, o traquejo de chegar perto da pessoa e conseguir convencê-la a que ela está no local realmente arriscado, e também responsabilidade, e é claro, voltada para a melhoria do nosso serviço, sem dúvida alguma. Quando se fala em prevenção, se fala numa digamos assim, uma visão mais macro, como está se falando aí. A prevenção no afogamento, Moreira, tira daí por favor, não é isso agora não. Moreira, a prevenção é isso, né? Mas além disso, secundariamente, preserva o profissional de ações em pequenos socorros, altamente desgastantes, que minam a resistência do homem durante a jornada de trabalho. O que nós observamos é que muitas das vezes o guarda-vida é obrigado a fazer pequenos socorros. É o que nós chamamos de um sirizinho, né? A gente pega ele ali na boca, né? Então o que acontece? O guarda-vida muitas das vezes não fez um grande socorro, não foi obrigado a cair na água. Então vamos lá, gente. Vamos falando, depois a gente vai colocando, é um pequeno problema técnico ali. Vamos lá, então, como eu falei para vocês, nós temos que trabalhar primeiro, tá, dentro da nossa casa. A gente tem que conscientizar até o nosso homem dessa necessidade, porque o nosso guarda-vida, o que ele tem na cabeça é o seguinte: ele tem que chegar na praia, estar bem condicionado fisicamente para fazer um socorro. Muitas das vezes ele não dá a importância devida a uma ação preventiva, e isso nós temos que começar a cultivar. Ele não tem esse traquejo com a população, isso tem que ser passado para eles todo santo dia. A realidade é que toda a prevenção que acontece no guarda-vida, isso está sendo sempre jogado para que ele realmente atue dessa forma, uma forma preventiva. A urbanidade com o banhista, isso é uma coisa muito importante. Na praia nós encontramos pessoas de todas as matizes, então a gente não pode garantir a reação das pessoas com relação a uma abordagem do guarda-vida. O uso do apito, ele tem condições de ver, ou seja, ele tem que estar sempre à mostra. E o ser visto, ele tem que chamar a atenção para si. Ser bem sinalizado, eles têm que ser bem observados pela população. Tá? Essa aí foi um exemplo que nós mostramos a respeito de um equipamento também, quer dizer, é um equipamento que chama a atenção e é um equipamento também que serve para demarcar a área de situação do posto, do guarda-vida. Buscar uma sinalização mais eficiente. É o que nós podemos observar ali. À direita nós vemos uma placa naquela pilastra que foi tentada mostrar anteriormente, mas realmente a sinalização nessa vez não foi tão eficiente assim. Mas então é o que nós vemos ali. Tem uma placa e um exemplo do que está sendo falado. A placa está ali e aquele grupo de crianças que cercam pela maré que estava alta no dia. Além disso também, nós observamos até agora recentemente uma necessidade muito grande, que é uma coisa que já está em estudo, já vinha sendo estudada, mas com o animal num tubarão. Então nós tivemos dificuldade, inclusive, em entrar em contato com o banhista, fazer com que eles saíssem da praia. Se nós tivéssemos uma sonorização nos postos, isso seria uma coisa muito útil nesse momento. Seria a instrução a escolas, condomínios, ou seja, fazer a formação de uma digamos assim, consciência de prevenção com relação à praia. Nós temos esses
slide aí, foi tirado na última... Se a gente chegar na praia e começar a entregar esse folheto, a gente vai conseguir, do jeito que a coisa está atualmente, com relação ao nível de conscientização da população, sujar mais a praia. Então a gente deve aproveitar ocasiões como essa, simpósios, feiras, hotéis, ou então algum... Além disso, o apoio da comunidade. Programas e associações com diversos setores da sociedade são ótimos veículos de comunicação e busca de apoio, principalmente a busca de apoio. Aqui na Barra da Tijuca, a gente, como vai falar mais à frente, a gente consegue muito essa busca de apoio, né? O projeto Cotinho é uma forma, é um veículo de comunicação com a comunidade através desse projeto, que é uma colônia de férias que é realizada no mês de janeiro. Nós conseguimos que os filhos aprendam realmente os mistérios do mar e, além disso, a gente consegue fazer também um trabalho em cima dos pais. Isso é uma coisa muito importante, é um veículo interessante que nós dispomos para, de alguma forma, levar a população ao nosso trabalho. Além disso, como já foi falado aqui, com relação ao Sobrasa, que é uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, em que no seu cerne nós vamos encontrar diversos militares nossos que prestam a sua experiência, dão essa experiência a esse projeto, que é um projeto muito interessante e que também é uma forma também de a gente conscientizar a população. Isso digamos assim, uma sociedade adjacente. A ACIBAR é a Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca, que inclusive é também uma associação que, digamos assim, dá apoio também para a Sobrasa. Além disso, os clubes de serviço também são muito importantes na medida que a gente tem através deles também um canal de comunicação e de apoio que é muito mais importante. Por último, repetindo aí o nosso lema, a qualquer hora, com qualquer tempo, com qualquer mar, isso é importante, mas muito melhor, todavia, é melhor prevenir. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Silvio a oportunidade de poder apresentar o trabalho que estamos desenvolvendo em parceria com os outros governos do Estado de Santa Catarina e apoio da Petrobras. Vai, Capitão Araújo!
Uhul! Vambora aí, meu filho, tá fraco, hein? Bora, Kiko, tá bem, Kiko, rasga. Bora, José, rasga pra buscar agora. Bora, Tenente, tá bom.